Bom dia. Eu não sei como falar sentado, então sou obrigado a ficar falando em pé. Bom, então vocês me desculpem. Cara, que foi 38 anos professor de universidade, ficar sentado eu me sinto meio aleijado. Bom, primeiro, bom dia a todos. Bom, essa mesa redonda vai falar sobre a multifinalidade do cadastro. Então eu estou muito bem aqui, um agrimensor do meu lado esquerdo, um agrônomo e um geógrafo. Então nós temos todas as linguagens do multifinalidade. Quem gosta mais da cartografia temática vai ter que se dirigir mais para o Rui Julião. Quem gosta mais da produção agrícola, que é o meu lado mais forte, vai falar com a Isis. E quem vai falar mais de precisão vai falar com o Diego. Então nós já estamos com um bom time aqui. Pessoal, eu pessoalmente trabalhei muitos anos e fui quem brigou muito para criar essa pós-graduação em cadastro multifinalitário. O termo multifinalitário foi quem mais me incomodou como criador da pós-graduação. Imagina eu, engenheiro agrimensor, no meio de um departamento de engenharia civil, falar em cadastro multifinalitário. Que bicho é esse? Então, vocês não têm noção o que eu sofri para criar a mentalidade do multifinalitário. Então, eu acho isso a primeira coisa que mais dói. E eu sempre digo, criar um multifinalitário, quem não conhece o que é gestão do território, ou quem acha que sabe o que é gestão do território, eu sempre digo, eu tenho 1,80 m, eu gosto de usar essa expressão. Se vocês nunca tivessem me visto, como é que vocês iam comprar esse paletó para mim? Se comprasse um paletó para um cara de 1,5 m de altura, com 50 kg, eu não ia entrar nele nunca. Imagina se vocês comprassem um paletó desse para um homem de 2 metros de altura. Ia parecer uma saia, né? Então não ia dar certo. Trabalhando com essa brincadeira, a gente pode trabalhar no multifinalitário. Ou a gente sabe o que é o nosso território, partindo do termo território, que é a parcela, a menor território é a parcela, e aí tem gente que rotula território para qualquer. Essa sala é um território. Não é território. Ela não tem definição legal. O território, por lei, precisa de uma definição legal. E aí, hoje se inventa território para tudo que é lado. Eu posso dar um exemplo. Eu hoje coordeno 2 grandes projetos com a CAPES. Um é território da cidadania. Primeiro, o pessoal não sabe nem o que é cidadania, muito menos o que é território. E aí querem fazer território da cidadania. Um besterol. Os municípios não sabem o território que eles têm. O município não sabe isso, o que é o solo daqueles municípios. Ou seja, uma piada. Então hoje, para trabalhar uma tese de doutorado sobre a gestão do território da cidadania, eu estou sofrendo mais do que território de cachorro perdido. Então isso é um problema sério no Brasil. Ontem à noite eu falava com alguns aqui do Ministério da Cidade, do INCRA. Nós precisamos ter parceria universidade, instituição pública, se nós queremos crescer. Nós, universidades, temos a obrigação de estender a mão, e se eles querem ter respeito mundial, ou dialogam ou não tem conversa. Só para fechar isso, eu trabalhei em mestrado e doutorado com os alemães, e a Universidade da Alemanha é a única que não tem universidade privada. É o único país no mundo que não tem universidade privada. E não é o governo quem paga. Quem paga são as empresas. Vocês imaginam se adotasse isso no Brasil? O professor, para ter salário no final do ano, ele tem que ter trazido um projeto para a universidade que vale no mínimo ao seu salário. Estabilidade do emprego é essa. Que maravilha se nós adotasse isso no Brasil. E eu pago no mínimo 80% dos professores. Então, aí começa... E aí sim, o INCRA não precisaria mais chorar para vir pedir ajuda na parceria da universidade. A universidade seria a primeira a ir lá procurar isso, o que tem de projeto que pode ajudar. E aí aparece o multifinalitário. E o multifinalitário palpável, não aquele multifinalitário teórico como muitos falam.
Multifinalitário tem que ser palpável, usável. E aí, um pouquinho do que é multifinalitário. Nós não queremos aqui cadastro multipropósito. Nós queremos multifinalitário, que é um sinônimo de um cadastro inteligente. Eu tenho que criar um produto multifinalitário onde as pessoas podem, de fato, usá-lo. Que é muito diferente de multipropósito, eu vou impor o que eu quero. Isso não existe. Então, a grande diferença do multifinalitário é que nós temos que ter um sistema que, de fato, inteligente, que serve para todos. Assim, agora você, a Bárbara, passa direto para o Diego, como é que é? Aliás, vocês, bom, eu vou rifar para vocês, vou dar o microfone para cima e vou ficar quem que vocês querem pegar. Bom dia, vou descer para o palco. Eu fui convidada, agradeço bastante pelo convite do professor Everton e pela indicação do professor Diego, que estava na minha banca da minha tese. Eu trouxe um pouquinho do que eu pesquisei no mestrado e também no doutorado. E já começo com essa pergunta. Cadastro multifinalitário. Eu trabalho no INCRA e durante muito tempo, quando eu comecei com o professor Arthur, que foi meu orientador do mestrado, fui começar a trabalhar com cadastro, mas o cadastro que estava posto nas normas, nos documentos internacionais, não equivaleria exatamente ao cadastro que estava sendo trabalhado no INCRA na época, porque o Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis ele não era já referenciado. Então, eram vários questionamentos que eu ia fazendo e não ia encaixando as coisas. Então, a primeira, comecei a me agoniar e tentar aprofundar o entendimento do que é efetivamente o cadastro, para que ele serve, a que ele se propõe e o que é esse cadastro multifinalitário. Como eu levei 4 anos pesquisando no doutorado, eu vou enxugar, porque o objetivo daqui é a gente tentar entender o que é esse cadastro multifinalitário. Me tranquilizou durante a pesquisa que eu não estava sozinha. O cadastro não tem um conceito único e consensual. E a gente vê isso nesses vários documentos. Então, o que eu consegui entender é que o cadastro ele reflete as transformações que foram havendo da relação da humanidade com a Terra, os impactos que essas relações sofreram e a demanda por informação que foi sendo imputada ao cadastro, porque o cadastro seria uma fonte de informação. Então, inicialmente, tinha esse propósito de controle do território, de tributação da terra, de garantia da propriedade sobre tudo. Esses propósitos iniciais continuaram, mas foram evoluindo, foram agregados outros propósitos, outras funções ao cadastro, de fornecer informação sobre outras coisas e amparar outras situações. Então, o mercado imobiliário local e global também passou a servir ao mercado imobiliário, ao planejamento das terras e a gestão, o planejamento territorial e urbano e regional, a gestão da terra. Depois veio o paradigma do desenvolvimento sustentável, com a incorporação de todos os 3 R's, Rights, Restrictions and Responsibilities, né, que é os direitos, restrições e responsabilidades. Até então, os cadastros tratavam basicamente da propriedade. Mas o mundo não é feito só de propriedade privada. 70% das terras do mundo elas não têm registro. Então, elas eram invisíveis ao cadastro e se eles não faziam parte do cadastro, não poderiam ajudar no planejamento e na gestão da terra. Então, essas discussões começaram a impactar nessa discussão de como seria conformado um cadastro que servisse a tudo isso, que fornecesse informação para tudo isso. As restrições ao uso da terra, porque se tem o direito à terra, à propriedade, ao posse, mas também você tem a restrição ao uso, porque foi posto no paradigma do desenvolvimento sustentável, a terra tem que servir às presentes gerações, mas às futuras também. Se você não consegue administrar bem a terra, você não vai conseguir que ela se mantenha fértil para todos e no futuro também. E vem aí os impactos que vão aparecer no futuro, que a gente ainda não sabe, coisas novas virão, outras demandas por informação espacial virão, e isso certamente impactará como vai ser estruturado esse cadastro. Então, essa diversidade conceitual
é um pouco do reflexo disso e também da questão política e cultural de cada país que implanta o seu cadastro. Eu organizei na tese os cadastros em 3 grandes grupos, alguns autores organizam assim, outros não, outros fazem outro tipo de organização. Isso é somente uma forma de tentar organizar o raciocínio em relação ao cadastro. Eu não vou entrar em detalhes deles ali, e a gente está tratando do cadastro moderno, que seria multifinalidade, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Se tiver interesse de ver como é que está essa variedade de cadastro, então olha a minha tese depois, está lá bem detalhado. Então, do cadastro tradicional, o cadastro importante, que impactou bastante a formação do cadastro como ele é hoje, foi o cadastro napoleônico de 1807. Então, ele determinou o levantamento sistemático das parcelas, cuja soma equivalia à superfície total da jurisdição e permitia a localização inequívoca da propriedade. Ele ia conquistando os territórios e ele queria saber onde estavam todas as propriedades, também para a propaganda era tributar de forma mais justa a terra. Mas aí a gente vem para uma outra questão de um conceito que também foi evoluindo e impactou no cadastro, terra. Terra, na época que Napoleão estruturou o cadastro dele, pensou o cadastro dele, era a superfície. Com o passar do tempo, a ONU estabeleceu que terra é a superfície, o que está acima, o que está abaixo, os oceanos e os mares. Então, isso é mais um elemento complicador do cadastro. Complicador, sim, porque vai se pensando como é que eu vou estruturar todas essas informações num banco de dados, num sistema. Ele serviu de modelo para muitos cadastros que ainda estão vigentes hoje, são importantes e confiáveis, por causa da garantia que dá à propriedade privada, já que o levantamento cadastral equivale ao que está no registro de imóveis. Nem todos os países têm 2 divisões, uma para registro e uma para cadastro, mas aqueles que têm e que foram, as parcelas foram levantadas assim, o que está em campo equivale ao que está no documento, que não é bem o que acontece no Brasil. E que o cadastro ele fosse simples, que é uma característica importante, que ele fosse simples, para que ele pudesse ser atualizado constantemente e pudesse representar o que está na realidade hoje. Então, ele basicamente tinha a identificação do imóvel e do detentor do imóvel. O problema é que o tempo foi passando e outros problemas na humanidade aconteceram, então veio a Segunda Guerra, a escassez de terra, a fome, a necessidade de reconstruir e a necessidade de outras informações começaram a aparecer fortemente. Veio a crise ambiental dos anos 80, vários eventos internacionais que discutiram que todas essas relações, tudo que estava relacionado à terra, de alguma forma tinha que estar integrado para você melhor gerir essa terra. E aí, isso eu já falei, o paradigma do desenvolvimento sustentável. Depois, quando se começou uma demanda acentuada por informação espacial de qualidade que fosse disponível a todos. Não adiantava só levantar a informação e estar lá no cadastro, mas o público também tinha direito ao acesso, deveria ter direito ao acesso. Então, se estabeleceu um conceito de cadastro multifinalitário como sendo um sistema de informação territorial em escala grande, baseado ainda, aqui nessa fase, em parcelas de propriedade de terra, essencial para servir as instituições públicas, privadas e aos cidadãos. De qualquer jeito, ali também não está ainda as ocupações informais, as posses, nem nada. Esse conceito foi sendo aprimorado ao longo do tempo. Então, se começou de um jeito, se pensou, a tecnologia foi aparecendo, evoluindo a revolução da informação digital e tudo, e isso tudo impactou o cadastro. O problema é que quando esse monte de informação de outros aspectos começaram a ser inseridos no cadastro, ele começou a se tornar extremamente difícil, complexo de implementar, manejar e ajustar, porque a informação da parcela, que antes era apenas a identificação do imóvel do detentor, começou a ter naquela parcela você ter que incorporar outras informações, tipo a restrição de uso que estava ali inserido, e aí começou a se subdividir em pequenas parcelas mais. Então, o mosaico foi ficando mais complexo. Magide, em 2000, dizia que esse modelo era utópico, apesar de ser interessante, era um modelo utópico. Bom, a tecnologia foi avançando, os bancos de dados informatizados, principalmente a internet, que evoluiu bastante de texto para você podia trocar imagem, dados mais pesados. E alguns autores começaram a questionar esse modelo de base única de cadastro. Não necessariamente todas as informações tinham que estar numa base de dados.
eles começaram a ver que você podia integrar informações através da internet. Então, se propôs um sistema de base de dados integrados, uma visão holística que tratasse a questão social, ambiental e econômica também, porque basicamente o cadastro tratava do econômico e da segurança da propriedade. Bom, muitos países que já tinham seus cadastros já bem estruturados e funcionando bem, eles começaram a incorporar essas tecnologias novas, essas demandas novas, e começaram a promover reformas nos cadastros. E essas reformas começaram a se apreciar tanto que a Federação Internacional de Geólogos, em 94, no Congresso na Austrália, eles resolveram propor um estudo sobre as reformas cadastrais que estavam acontecendo nesses países desenvolvidos, principalmente nos cadastros de países desenvolvidos. Então, dessa proposta de estudo, que dura 4 anos, a gente tem 3 importantes documentos. O primeiro saiu em 95, com as 6 afirmações do que era o cadastro. Depois teve uma atualização, um reforço desse documento em 96, na Indonésia. E, finalmente, o cadastro de 2014 foi um documento proposto no final do estudo, que seria uma visão de futuro, um tempo de 20 anos, de como deveria ser estruturado o cadastro em 20 anos para todos os países. E eles recomendaram tudo aquilo que já estava acontecendo, que se incorporasse todos os tipos de direitos da posse, da propriedade da terra, mas também as restrições de uso e as responsabilidades sobre ela, para que ele servisse a múltiplos propósitos, o uso da TIC para descentralizar esses sistemas cadastrais, compartilhando dados, a integração institucional e a publicidade da informação, segura e atualizada, então não podia ser uma informação antiga, porque não servia, e eles voltaram à questão da simplicidade, reforçaram que tinha que ser, cada dado de dados tinha que ser simples para poder ser efetivamente atualizada e mantida. Depois chegou 2014, teve até um congresso aqui, não sei se tiveram muitos artigos sobre isso, mas internacionalmente houveram vários eventos e vários artigos publicados que diziam que essas afirmações continuavam válidas, mas nem todos os países conseguiram chegar nesse cadastro proposto, que era um sonho de cadastro. Mas que, assim, mesmo assim, eram válidas, que seria necessário observar que cada país tem seus processos, então aquilo não ia se encaixar como um modelo único, que teria que ser ajustado à realidade de cada um, e que os países em desenvolvimento usassem aquelas recomendações como princípios, diretrizes e novos conceitos que surgissem. Uma afirmação importante do professor Williamson, que é australiano, que ele diz que o sucesso do cadastro depende dessa evolução continuada, conduzida pela necessidade do usuário. Não adianta você estruturar todo um sistema de informação por interesse de alguma instituição, sim, pela demanda da sociedade naquela situação. E o professor Hansen, que trabalhou nesses estudos da FIB do cadastro, que é 2014, ele recomendou sempre que se fizesse uma coleta única de dados e uso múltiplo. Não necessariamente que tivesse ser uma única instituição trabalhando com todos os dados, mas que aquela instituição que coletasse, disponibilizasse para as demais, porque aí se economiza tempo, dinheiro, recurso humano. E aí vem os cadastros do futuro, esses cadastros que ainda virão, que tem vários desafios a superar, né? Que é a heterogeneidade, a quantidade de conjunto de dados, bases de dados, continua a crescer. Então, é como gerir tudo isso de forma integrada é o X da questão. Porque hoje a gente tem tecnologia, cada vez mais tecnologia, se avança muito rápido nesse sentido, mas as relações humanas e da gestão dos dados e das instituições é o que precisa ser realmente trabalhado. A questão de como integrar esses direitos, restrições e responsabilidades, como integrar essas bases nas infraestruturas de dados espaciais, isso é um problema que não está resolvido e a gente precisa se debruçar sobre isso. Então, basicamente, é um problema de gestão. Vindo agora para o Brasil, eu vou trazer só um complicador a mais da língua portuguesa, que o termo cadastro é usado para interesses diversos e também para a terra. Então, você chamar cadastro para uma sociedade que entende cadastro como tudo, por exemplo, quando eu fui chegar aqui no hotel, o rapaz me perguntou: você já fez seu cadastro? Já. Então, assim, o cadastro é usado para tudo, né? Ele tem CPF, cadastro de menino, cadastro de tudo. A gente está tratando aqui do cadastro de terras, mas eu acredito, na tela eu recomendei, que o uso não
não deva ser nunca isolado. É cadastro de alguma coisa, aqui na língua portuguesa, para evitar essa confusão conceitual. Então, você diz, é cadastro de terras, é cadastro de propriedade, é cadastro rural, você bota o nome e o sobrenome do cadastro que resolve a situação, porque a gente muda essa concepção. Mudar uma palavra que é tão já, né, tranquilo, não tem como. E o Brasil também tem um outro fator que agrava a situação, é que a governança, gestão de terra e administração, elas são atribuídas a várias instituições federais, estaduais e municipais. Cada um tem seu cadastro, sua forma de montar seu cadastro e seu sistema de informação próprio. Tem muita informação informação geoespacial inclusive, mas como você integrar tudo isso, fazer com que as pessoas entendam que seu nicho ali, sua caixinha, ela é importante para o outro, você pode trocar e isso é um problema que a gente tem que superar. E os verbos no Brasil são muito variados. A questão fundiária é complexa, não está resolvida, as restrições de todo tipo, restrições ambientais são inúmeras, e todas as três instâncias podem estabelecer legislação específica para isso. Então, a gente tem um país muito complexo em termos de cadastro, de como a gente estruturar esse cadastro multifinalitário. Eu organizei também na pesquisa os principais cadastros do Brasil em 3 grupos. Pode ser que outras pessoas não agrupem assim, mas foi para facilitar a pesquisa. Então, a gente tem os cadastros urbanos, os rurais e os ambientais, assim, em grandes grupos. A maioria segue um modelo tradicional do cadastro, com propósitos bem específicos. E a questão da concepção multifinalitária foi uma tendência a partir de 2001, com a lei 10.2007. Que estabeleceu o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. E aí depois veio a portaria de 2009 do CTM, que é o Cadastro Territorial Multifinalitário, e tramita na Câmara um projeto de lei, né, de 2015, que ele tomou como base o que está estabelecido na portaria. Na minha pesquisa, eu fiz uma crítica a esse documento, que estudei bastante a portaria e o projeto de lei, e fiz algumas considerações em relação a ele. Primeiro que ele concorre com o CNI, nesse papel de ser base única de dados sobre a qual serão integrados os demais cadastros e sistemas de informação. Os dois se propõem a mesma coisa, sendo que o CNI é rural e o CTN às vezes se propõe para a área urbana e às vezes ele diz que a jurisdição dele é em todo o município. Então, isso é um problema para resolver. A outra coisa é que a multifinalidade nos documentos está confusamente atribuída a uma estrutura de base parcelar única, né? Uma estrutura única. Ora, ele diz que a multifinalidade só vai ser alcançada com integração com outras bases de dados. Então, eu acredito que o CTN ainda precisa ser muito mais discutido e observar essas questões para evitar problemas futuros, né? A gente também avançou bastante em tecnologia, então a gente tem uma Índia, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, tem muitos portais federais de dados, que é um outro problema no Brasil. As instituições federais mesmo, elas lançam portais que, às vezes, bastava um lugar só para você acessar os vários dados, mas a gente tem ainda o INDREGEL do Ministério do Meio Ambiente, foi o precursor, depois veio o portal da INDE, do SINTER, tem o portal da Serra Fundiária do INCRA, que é mais indicado para a parte rural, e tem outras fontes de dados. Então, é sempre recurso público que está sendo gasto e multiplicado e, efetivamente, não se consegue avançar. Então, eu faço esse questionamento. É um cadastro multifinalitário? Eu acho que a multifinalidade é um conceito aberto, ela não encerra a possibilidade de conexões a outras bases de dados espaciais ou não, cadastrais ou não, produzidas e utilizadas por diversas instituições públicas e privadas pelos cidadãos. Esse idealizado cadastro multifinalitário, que incorpora todos os 3 R's em uma base única de dados, conformada por parcelas levantadas nos rigores das normas técnicas, a gente vai ver isso aqui nas normas de georreferenciamento, de repente, se tudo for aplicado naquele rigor daquela norma, certamente a gente não vai conseguir o levantamento de tudo isso. Dificilmente vai ter essas informações em tempo hábil, no custo viável, e sobre um país como o Brasil imenso, né, numa situação fundiária ainda bastante instável e constante transformação. Eu acho que insistir nesse caminho pode levar à construção de um cadastro extremamente complexo para implementar, atualizar e manter, portanto, continuamente incompleto, improvável de suprir a sociedade com informações de múltiplos propósitos ou finalidades. Então, na tese, no
final, a pedido do professor Diego e do professor Arthur, insistindo muito em que eu fizesse uma proposição, eu, então, reforcei a questão que está sendo discutida internacionalmente. Ao invés de a gente ter esse cadastro base única, a gente teria um sistema multifinalitário de cadastros, e não de cadastro, porque cadastro não é uma coisa única. Então, a gente tem muitos cadastros no Brasil e a gente propôs um sistema multifinalitário da integração desses cadastros, né, fazendo esse contraponto à ideia de que um cadastro por si só serviria como arcabouço de informação para tudo isso. Né? Então, a ideia inicial seria com que o cadastro fosse organizado em camadas, sendo que a camada de referência seria a camada do cadastro de terras, de domínio, especificamente, e sobre ele, então, os outros cadastros temáticos, que seriam incorporados gradativamente. Então, seria mais ou menos isso. Eu tenho outra figura na tese que mostra as articulações da quantidade de cadastro e as integrações que tem uma reorganizada ali. E as considerações finais é que é necessário abrir caminhos para essa multifinalidade da informação cadastral, mas também de outras informações, né, que estão disponíveis, exercitando a criatividade e fomentando novas conexões a partir da demanda da sociedade. Né? Quem sabe assim a gente alcança o destino da melhoria da qualidade de vida, os benefícios da sociedade e proteção ao meio ambiente. Né? E a pergunta é quem vai ser parceiro nessa viagem. Essa questão da gestão é muito importante e a gente tem que se dedicar a ela. E aí está, estou aqui disponível para... Pô, agradeço a Isis, que foi generosa com nós, nos deu 10 minutos sobrando. Então, a plateia vai ter 10 minutos a mais no final, graças a Isis, que foi generosa com nós. Não sei quando eu terminar. Obrigado. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Aqui parece que o cara vai falar queridos irmãos, mas eu prefiro porque aí fica mais focado na tela, né? Queria agradecer inicialmente à Universidade de Santa Catarina, que foi minha casa. Ainda sinto que é Everton, Liane e todo o time que está aí atrás deles, que é muito grande, como você pode perceber. O COBRAC é um sucesso. Parabéns também a Carlos pela trajetória que ele tem, que tanto ensinou para a gente. É um privilégio estar aqui nesse dia importante para ele também. Muito obrigado pelos ensinamentos e pelo apoio nessa caminhada aqui no Brasil ao longo desses anos. Algumas reflexões. Não tenho verdades absolutas, porém a gente tem uma trajetória também que tem que colocar em questionamento. O que a ICE fez foi uma classificação tão clara, mundial e nacional, né, de normas, de conceitos. A tese dela é imperdível, né? Tomara que ela publique um livro em breve, porque é um material que faz falta, né, aqui no país e na América Latina. Vamos lá então começar com algumas reflexões. Vou dar pulos assim ao longo do tempo, no Brasil e na América Latina. Vejam que aqui essa mesa é muito interessante, porque aí se fala do Brasil, eu vou falar da América Latina, que é o meu âmbito de trabalho, e certamente o Rui vai falar da Europa, e se complementa as visões. Né? Quem não se lembra do CIAT dos anos 70? O que não são daqui saibam que houve esse convênio que sentou as bases para o cadastro urbano no Brasil, certamente. E o CIAT, uma das coisas que organizou foi esse boletim de informações cadastrais, você se lembra, né? Boletim de informações cadastrais, também chamado por outros boletins de cadastro imobiliário, BCI ou BIC, tá? Aí desde os anos 70, em muitos municípios, e não é necessário ser analista de sistemas para ver a complexidade, não só de montar um sistema com essas variáveis, mas de manter um cadastro como esse aqui. Desde os anos 70, quase 50 anos passaram, e o BIC continua assim. E continua assim a América Latina. Aqui você pode ver que este é 2017. Novas diretrizes dos municípios para montar o banco de dados cadastrais. Já deveria terminar a fala aqui, né? Porque realmente impacta ver essa informação desse jeito. Mas vamos pular um pouquinho para fora do Brasil, América Latina.
nessa caminhada, uma das minhas vivências foi de 3 anos no Equador. Acho que hoje à tarde tem um paper que fala desse percurso ao longo do país e da montagem de informações e resgate de mapas antigos e tal, né? No Equador me encontrei com essa surpresa. Já desde os anos 90 se falava de multifinalidade também. E esse BIC, que é a mesma coisa que o BIC daqui, né, que é o Boletim de Informações Cadastrais de Ambato, onde fomos com Mário Piometto, Everton também, eles foram mudando. Esse aqui é dos anos 90, dos anos 2000, o único que mudou o logo. Mas esse aqui, a cara da frente do formulário continua aqui, e mais ainda, continua aqui. Como é que pode pensar numa multifinalidade com tantas variáveis carregadas de outras que já existem em outras instituições? Então, o problema não é recente, já tem vários anos em vários países. Também outros municípios existem. Multifinalidade está no Equador desde os anos 80, mais ou menos, que vem aqui, no Brasil também. Provavelmente o mesmo alemão que andou por aqui andou por lá, dando consultoria. Certamente. O interessante é que o termo que o Carlos falou, a gente não fala em multipropósito, fala em multifinalidade. Não é uma obsessão, mas é uma tradução difícil do inglês de multipurpose, que aceita os dois termos, mas a gente destaca que conceitualmente não são iguais. E o único país que fala em multipropósito aqui na América Latina é a Colômbia, com um conceito que também vamos ver em uma das apresentações que a gente tem no paper ali. Pulo para 2015, não? E uma das consultorias, quando eu deixei o Instituto Lincoln, comecei a trabalhar com o Banco Interamericano em diferentes países. Essa é a ficha, ou banco de dados proposto pelos técnicos bolivianos para montagem do banco de dados cadastral. Aí tem algumas observações em vermelho da gente. Olha a quantidade de variáveis. Está pior que o BIC. Ele imagina que o cadastro passa por aí. 2016, Colômbia. Projeto do Banco Mundial que estamos com Jorge Delgado, que também nos vai ensinar muito de cadastros inteligentes e tal. Olha o tamanho do banco de dados. E o diretor do Cadastro Nacional falando maravilha dessa ficha de 120 variáveis. Cadastro físico, econômico, sempre a mesma coisa. Olha o que é. Imagina 14 milhões de imóveis na Colômbia, somente 40% do cadastro rural existe, o resto não existe. Ou seja, 10 milhões de imóveis tem que levantar 120 variáveis. Quanto tempo vai levar? Outro descobrimento da América, provavelmente outros 500 anos. E aqui chegamos ao dia de hoje. O padrão, Google Earth, Bing, Google, OpenStreetMap. Quantos de vocês já foram contratados para levantamento topográficos, ou geodésicos, ou fotogramétricos? E o primeiro que o cliente faz, joga aqui em cima aqui. E se não fecha, o teu está errado. Se tornou padrão popular, né? O Google como a verdade absoluta. Então os técnicos estamos perdendo a batalha. Ou nossa obsessão pela liturgia do centímetro nos levou a perder a batalha pela popularidade desses mapas, que levam a gente a qualquer lugar do mundo com muita velocidade. Ele te indica quantas horas de carro, ou se tem ônibus, ou se tem que pegar um avião e quanto custa o avião. Esse mapa que vemos aqui poderia ser para o cadastro físico, muito bom, e para o cadastro econômico, e para o cadastro da rede de infraestrutura, restrições ambientais, serve para quase tudo. Agora, se pegarmos a imagem, que também é gratuita, aí temos os cadastros temáticos, com muita facilidade, com interpretação automática, inclusive. Por que então a gente não tem informações já organizadas? Se o que sobra são dados, é a falácia de que na América Latina não tem dados. É mentira, tem. Estão fora de padrão, distribuídos em diferentes instituições, mas há muita informação. E se a gente se aproxima um pouco mais, pode ver o cadastro mundial, que é o World Three Words. Aqui tem as 3 palavras que identificam a recepção daqui do hotel. Todo mundo está distribuído numa quadrícula de 3 por 3 metros e cada um de vocês mora em 3 palavras. Encontrem as de vocês, vale a pena, porque esse cadastro também é muito interessante. Todos os 16 andares
que comparte um prédio com o meu apartamento, são 18, mais o meu 17, todos têm as mesmas 3 palavras. É só colocar o nível, o andar, e já temos um cadastro, uma localização excelente, gratuita, aberta e disponível para o mundo todo. E se voltarmos para o Google Maps, e a gente se aproxima um pouquinho, vemos que já tem informação espacial, 3D, mais ainda, mais ainda, mais ainda. Aberta, disponível, muita informação temática que serve para, talvez não para o cadastro jurídico, que é a obsessão que a gente traz desde os anos 80. E agora, se voltamos um pouquinho, agradeço muito a organização que me deu essa oportunidade dessa participação aqui, porque me fez percorrer um caminho de 25, 30 anos de história de profissão. O Mário Piumetto, o Ramiro, o Everton, eu, todos fomos formados assim. A universidade mostra este paradigma. No Brasil, herdado de Portugal, no resto da América Latina, herdado da Espanha. O cadastro é físico, jurídico e econômico, e se um imóvel está bem identificado, bem localizado, tem um proprietário associado e sabe quanto vale, já tem um bom cadastro. Esse paradigma dos 80, que todavia é válido em grande parte da América Latina, foi superado substantivamente, por lo menos na área conceitual. E 2005, veja que, depois de passar pelo mestrado aqui, nos anos 90, já começamos a ampliar esse gráfico. Já propunhamos isso aqui em 2005. Veja que 2005 é um ano interessante, porque a gente destaca aqui o cadastro 2014 que já foi. Em 2004, foram 10 anos depois da apresentação do modelo cadastro 2014, os mesmos autores refletiram acerca da possibilidade de que esse modelo progrida. E eles já perceberam em 2004 que não ia para frente. Mesmo assim, a gente confiava e gostava dos statements de 2014 e mantivemos. Vejam que interessante que aqui colocávamos o físico e o econômico junto, que tem uma ligação muito forte. Os boletins de informação cadastrais são tão profusos, tão confusos, porque as informações físicas servem para a avaliação. Precisava, na época, tantas variáveis físicas. Evoluímos para esse gráfico. Um ano depois, ampliamos substantivamente o gráfico para mantivemos o cadastro de 2014, mas íamos até a quinta onda. Essa foi a época que eu comecei a trabalhar com economistas urbanos, advogados também de direito urbanístico no Lincoln Institute, e aí a minha visão mudou totalmente. Essa quinta onda de alta tecnologia, que é muito nossa, de agrimensores, de geotecnólogos, incorporou a sexta, que é uma das mais complexas, que é a questão institucional. Sabemos que a tecnologia permite qualquer tipo de interoperabilidade, porém, a dificuldade está nas instituições, na administração pública, principalmente, e as relações entre a administração pública e as empresas privadas de serviços, basicamente. 2015, mudou um pouquinho. O que mudou aqui? Veja, na onda verde, incorporamos a moradia. Isso porque participamos também de um projeto do BID que procura identificar se com registros administrativos é necessário ou não fazer censos. A ideia é muito interessante, porque se existe um registro civil das pessoas, um registro cadastral, registro de imóveis, registro de comércio, registro de indústrias, todos esses registros deveriam se interconectar para gerar as informações próprias do censo e que o IBGE não gaste milhões de dólares. No caso, eu trabalhei no Equador, que acho que são 12 milhões de dólares para fazer um censo. Obviamente, como vocês imaginam, o resultado foi muito negativo. A América Latina está muito longe ainda de poder evitar censos a partir do cruzamento de registros administrativos. Principalmente porque a componente territorial é muito débil, muito fraca. Mas o que fica claro é que para planejamento e para grandes projetos complexos, a parcela não é suficiente. Então, se estamos ruins em termos de cadastramento de parcelas, a gente tem que se preparar para registrar moradias, porque em cada parcela, nessa sociedade que a gente tem na América Latina, tem muitos lares, tem muitas famílias morando. Como vai representar
a unidade cadastral mínima que vai deixar de ser parcela e vai ser a moradia. Vamos representar ainda com polígonos? Até quando o paradigma do polígono é a verdade absoluta? Será que não conseguimos utilizar outros elementos geográficos? Além dessa mudança na onda verde, você percebe aqui na onda cinza que tem infraestrutura de dados espaciais e observatórios. Incluímos logo depois no SIG na nuvem. O SIG na nuvem, que está se tornando um padrão cada vez mais rápido, coloca em dúvida da relevância das infraestruturas de dados espaciais, que demoraram demais na América Latina para demonstrar interoperabilidade. Reconheço que pessoalmente defendia a IDE como a materialização do modelo multifinalitário. Já coloco em dúvida, acho que o SIG na nuvem vai ser muito mais ágil para conseguir a interoperabilidade. E em 2017, no Congresso de Engenheiros Topógrafos, lançamos esta ideia de cadastro inteligente para cidades inteligentes, ou não, para qualquer tipo de cidade, que é um cadastro ubíquo, omnipresente, que está disponível definitivamente para todos, e essa é a visão que até hoje a gente está construindo. E a última, não? A última seria uma visão um pouco mais espacial, né? Seria o cadastro inteligente, porém incorporado à terceira dimensão. Cada uma dessas capas que você vê aqui é definitivamente espacial. O cadastro ubíquo, que vemos aqui, imaginemos os sensores do Internet das Coisas integrados ao cadastro, que tem uma relação parcelária. Eles estão obtendo informações no espaço. Do mesmo jeito, a questão tecnológica, totalmente superada as limitações cartográficas. Há 15 dias estive no workshop de cadastro 3D e já as pessoas não falam mais em projeções cartográficas. A computação evoluiu tanto que por que seguir projetando? Podemos trabalhar no espaço com muita facilidade. Também vamos ter uma apresentação aqui, na mesa redonda de quarta-feira, mostrando os avanços nessa área de 3D. As redes de infraestrutura são em 3D. Muitas empresas têm informação dos tubos, dos canos, dos cabos, no espaço, em coordenadas espaciais, perfeitamente correlacionadas. A propriedade, que na maioria dos países da América Latina vai do céu ao inferno, é espacial, é 3D. Muito embora aqui no Brasil tenha a venda ou a outorga onerosa do direito de construir, o Brasil tem uma visão muito particular do direito de propriedade. Grande parte do país tem a propriedade vertical e horizontal, que são os apartamentos. É muito interessante ver que grande parte dos colegas, topógrafos, geodestas, fotogrametristas, medem 3 coordenadas por cada vértice. Mas usam 2 porque o cadastro pede 2. Então joga fora, alguém já pagou pela terceira, joga fora. Apenas, né? Já é 3D qualquer levantamento que você está fazendo. Nem que falar dos mapas de valor do metro quadrado que se geram por geoestatística, também tem uma conotação espacial muito forte. Definitivamente acho que, pelo que a gente está vendo na rua, os bancos internacionais começaram a entender esse modelo agora. E a gente propôs em 2008. Não a gente, um grupo de pessoas foi evoluindo no conceito. Por isso acho que, eu tenho certeza que esse modelo ainda é válido e podemos na América Latina ter esperança de que a multifinalidade dessas diferentes ondas, diferentes etapas, vai se materializar e vai se materializar espacialmente. Para terminar, dois conceitos, é bom escrever porque a gente se compromete, né? Aqui tem uma publicação de um caderninho que fizemos no Equador, com o Ministério de Vivienda, e afirmamos isso aí, que vocês podem concordar ou não, mas a gente traz conceitos justamente para a polêmica, né? Uma visão de que o cadastro não é um sistema, né? É um acordo de vontades, basicamente, que necessita 2 coisas: uma base cartográfica única e uma identificação única de cada um dos imóveis. Materialização disso aqui, Fortaleza, que tem quantos trâmites que faz por internet graças a isso. Base cartográfica única, identificação dos imóveis, 2 variáveis só. E também uma visão mais instrumental. Esse livro foi publicado pelo Lincoln em 2000,
13, e na lista dos 20 instrumentos essenciais para o desenvolvimento de políticas de solo da terra, o nosso capítulo 17, que escrevemos com Mário Pimento, toma o cadastro multifinalitário como um dos instrumentos-chave para a definição de políticas. Também pode ser uma visão instrumental, uma visão sistêmica, uma visão de modelo, qualquer uma delas pode ser aplicável. Vamos ver o que decide a mesa. Muito obrigado pela oportunidade. A plateia hoje está privilegiada com os palestrantes tão rápidos. Então, passa direto para o Julião para... Bom dia, muito obrigado. Aproveito para falar daqui para fugir do frio, porque lá está horrível. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer efetivamente a oportunidade de estar aqui. Vou falar num português, vou tentar que seja mais compreensível do que o português do Diego, que é extraordinário. E gostaria só de dizer que, para além do agradecimento de estar aqui, é um grande prazer também agradecer as várias oportunidades que o professor Carlos me deu. A partir do encontro fortuito que tivemos em Lisboa, já lá vai um bom par de anos, não sei quantos, sinceramente não me recordo, mas e dizer também uma outra coisa, porque se há pessoas que marcam as nossas vidas, e há pessoas que passam pela nossa vida, outras pessoas marcam as nossas vidas. Uma das que marca, efetivamente, é o professor Carlos, com todos os ensinamentos que tem dado, todas as oportunidades, e outra, obviamente, é o saudoso professor Jürgen, o qual tive a oportunidade também de contactar desde que vim pela primeira vez aqui ao Cobrac, que é uma das pessoas que, efetivamente, eram, para além de um estudante profissional, como foi dito aqui ontem, era um extraordinário contador de histórias, efetivamente era. Bem, mas vamos falar de cadastro e vou tentar aqui também trazer umas reflexões, não tínhamos combinado, mas fizemos todos refletir, porque basicamente estamos numa mesa redonda e numa mesa redonda a ideia é refletir, portanto o que eu trago aqui é um conjunto de ideias que estão alinhavadas nesta apresentação e depois o que interessa efetivamente é podermos dialogar convosco e entre nós também, porque já sei que vamos aqui ter pequenas diferenças de visão sobre o cadastro. Bem, há uma coisa que nós todos temos que concordar: o território está cada vez mais complexo. O território está cada vez mais complexo, é produto daquilo que nós fizemos e, obviamente, vai condicionar aquilo que nós vamos fazer. Portanto, não há a mínima dúvida sobre isso. Temos vindo a produzir territórios que se tornam cada vez mais complexos, territórios que estão à beira do insustentável. E quando nós falamos aqui, já foi isso, referiu isso, o Diego também, a necessidade de pensarmos num conceito de sustentabilidade, nós temos que garantidamente ter uma visão integrada do território. O território é único, se nós olharmos para fora, só temos um único território, efetivamente esse território é complexo, não só naquilo que se vê, mas também no que não se vê. No conjunto das infraestruturas, não se falou aqui da temática do cadastro das infraestruturas, mas é algo também extremamente importante. Na questão do cadastro do invisível até, o cadastro do espaço aéreo, o cadastro das radioemissões, etc. Temos muitos cadastros que depois vão nos ajudar a gerir este território que efetivamente está cada vez mais complexo e precisa de ser cuidado porque, como dizia uma empresa imobiliária em Portugal, compre terra, não se faz outra. Portanto, basicamente temos que tratar da terra. Portanto, e isto leva-nos à necessidade de ter também uma nova visão para as políticas públicas. E aí, efetivamente, a lógica, confesso que não tinha reparado no tema do Congresso, mas depois reparei, ótimo, o tema do Congresso está muito bem apanhado, como nós dizemos em Portugal, e parabéns ao Everton e à equipa por terem apanhado este tema, porque efetivamente o que é necessário é uma política pública coerente, uma política pública baseada numa visão para o território, mas essa política pública, obviamente, na verdade, desdobra-se em várias políticas públicas. São políticas públicas que têm, muitas vezes, interesses sectoriais, mas cada vez mais é preciso haver a dimensão transversal da política pública. E essa dimensão transversal da política pública é a dimensão geográfica que todas as políticas públicas têm. Porque todas elas têm impacto no território. Portanto, isso leva a quê?
leva a que, ao nível da tomada de decisão, ao nível da avaliação, ao nível da monitorização e ao nível da reformulação das políticas, têm que ser tratadas ferramentas, temos que ter metodologias, temos que ter ferramentas, temos que ter dados que nos permitam pensar a dimensão geográfica das políticas públicas. Portanto, isso é a base essencial que nós temos que cuidar. E também temos que ter presente aquilo que os nossos amigos ingleses nos dizem desde há muito: garbage in, garbage out. Portanto, não vamos pensar que com dados construídos da maneira como o Diego de repente encontrou, e todos nós encontramos, e muitas vezes os nossos decisores públicos, por uma questão de restrições orçamentais, acham fantástico. Então, se já existe o Google, para que é que vocês precisam de cadastros? É uma pergunta básica. O que é que nós dizemos? Como é que nós respondemos? Como é que nós convencemos um político que tem, de um lado, uma manifestação pública a exigir dinheiro para a saúde, a exigir dinheiro para a educação, e do outro lado tem um gestor público de um organismo do cadastro a dizer: eu preciso de milhões para fazer cadastro, que não se vê. Portanto, mas já existe o Google, para que é preciso de cadastro? É uma pergunta que nós temos que rapidamente resolver este problema. E também temos naturalmente que ter cuidado no método, nas técnicas que empregamos. Temos que ter ligado ao cadastro, exceto se efetivamente estivermos a trabalhar com base nestes boletins extensivos de informação cadastral. Mas, por outro lado, o cadastro é complexo. Já o sabemos, basta pensar nas imagens que acabámos de ver. Como é que nós conseguimos identificar aquelas propriedades com cuidado? Como é que nós conseguimos identificar os proprietários daquelas propriedades que, em Portugal, por exemplo, emigraram nos anos 60, ou até mais cedo, aqui para o Brasil, muitos deles, e que deixaram as terras ao abandono e não conseguimos reconstruir a posse e a propriedade das terras? O cadastro é complexo porque lida com direitos reais das pessoas, porque lida com dados sensíveis, porque tem sempre dificuldades, porque lida com dados da administração pública e dados dos particulares. É complexo porque, perante esta dimensão, tem que se ter o cuidado de garantir recursos financeiros suficientes e, por isso, como podem ver, a aquisição de dados no terreno acaba por ser fundamental, porque num espaço florestal altamente fragmentado, como é o caso de Portugal, é difícil reconstruir o cadastro a partir da imagem aérea, porque não se vê o solo, não se consegue visualizar e não se consegue distinguir nada que leve a possibilitar a fotointerpretação dos limites da propriedade. Portanto, torna-se caro, extremamente dispendioso. Só para terem um exemplo, quando há uns anos atrás se pensou em fazer um projeto nacional de cadastro em Portugal, e aliás o projeto até começou, o custo médio estimado para o país era de 100 euros por hectare, aproximadamente 400 reais por hectare. Portanto, é algo que nós podemos pensar. Felizmente Portugal não é muito grande, porque se fôssemos fazer cadastro no Brasil a 400 reais por hectare, não sei o que seria, mas mesmo assim, para Portugal, é um valor financeiro extremamente elevado, que chegava quase aos 1.000 milhões de euros. Portanto, que era um valor extremamente elevado. E o problema principal do cadastro é que os dados do cadastro são mais sensíveis que gasolina. Portanto, é como se nós vamos para o campo recolher dados cadastrais e a seguir não temos as condições de manter esses dados conservados e atualizados, é a mesma coisa que vocês irem à bomba de gasolina e comprarem gasolina e num alguidar e deixarem-na ao ar, porque no dia seguinte vão utilizá-la. Quando voltarem, obviamente, já se foi. Portanto, o cadastro é extremamente volátil. Felizmente não explode. Agora, de vez em quando explode na cara dos políticos. Em Portugal, realmente explode. E, portanto, outra questão fundamental do cadastro, que já foi aqui referida, e isso é que é a parte principal, é que há muitos proprietários da informação relevante para o cadastro. E para além de haver muitos proprietários, há muitos interessados. Portanto, e daí a necessidade da multifinalidade. Portanto, é isso que nós temos que cuidar. E, portanto, se nós falamos de multifinalidade, que é disso que queremos falar, estamos a falar de quê? Estamos a falar de diferentes contextos, estamos a falar de diferentes utilizadores, estamos a falar de diferentes objetivos, basicamente estamos a falar de diferentes necessidades. Porque cada utilizador sabe o que é que pretende fazer com os dados cadastrais. Cada utilizador sabe que
tendo a informação de base da propriedade, lhes consegue juntar aquilo que necessita para a gestão do seu negócio. Mas, há sempre um mas, esta multifuncionalidade implica conflitos. E são os conflitos que nós temos aqui, até nesta mesa, entre o geógrafo, não tão preocupado com a precisão centimétrica, mas se calhar com a possibilidade de utilização de dados mais rápidos e expedidos de cobertura total do território para efeitos da gestão territorial, nos planos regionais, por exemplo, e o agrimensor que está preocupado com o pormenor centimétrico do cadastro. Essa guerra é uma guerra permanente em Portugal também. Ou seja, temos questões relacionadas com o rigor posicional, temos conflitos relacionados com a atualidade dos dados, temos conflitos relacionados com os custos dos dados e com os financiamentos. Porque é difícil dividir uma conta que fica muito gorda, digamos assim. Portanto, a questão é o que fazer agora. Portanto, todos nós tínhamos um ponto de interrogação. Eu podia terminar a apresentação agora e partimos diretamente para o debate, mas já agora vou só dizer umas coisas. Portanto, digamos que temos que entender, e um pouco aqui de uma visão diferente, mas de certa maneira coincidente, há um núcleo básico de dados sobre a propriedade que tem que ser garantido e que tem que ser, obviamente, preservado. E sem esse núcleo básico de dados sobre a propriedade, nós não conseguimos ter toda aquela coroa de diferentes camadas que têm dados, digamos, muitas vezes temáticos e específicos, que lhe pode ser associado à propriedade. Portanto, o foco tem que estar, em primeiro lugar, garantir que há um conhecimento básico sobre a propriedade. Onde é que está, qual é que é a sua configuração, quem é o proprietário e também, porque interessa muitas vezes a quem trata deste núcleo básico, qual é que é o valor daquela propriedade. Sendo que para a determinação do valor, alguns destes elementos da coroa já são importantes. Esse é um primeiro aspecto. Obviamente, existem modelos que nos ajudam a pensar o assunto. Teremos aqui também apresentações sobre as questões do Land Administration Domain Model. Portanto, temos modelos que nos ajudam a pensar. Mas, sobretudo, temos que pensar, e aqui concordo parcialmente com o Diego, estou já a abrir aqui para depois nós podermos discutir, a tendência dos paradigmas e de evolução dos paradigmas é tentadora, mas eu acho que para o cadastro e para a necessidade da preservação do valor do cadastro enquanto função que ele tem que ser assegurada pelo Estado, o paradigma das infraestruturas de dados espacial é, para já, o adequado nessa perspectiva. Obviamente, pode haver depois toda a interligação com todos os outros conjuntos, mas o paradigma de infraestruturas de dados espaciais e que eu tenho conhecimento e alguma estabilidade sobre quem são as entidades que podem articular-se para a criação da informação cadastral é o paradigma das infraestruturas de dados espaciais. Portanto, e, obviamente, quando nós temos uma infraestrutura de dados espacial, isso nada impede que depois haja um conjunto de outras entidades que possam explorar os dados. Portanto, e isso é que é o fundamental, nós temos que ter dados que, obviamente, são uma base indispensável, têm que ser fiáveis, confiáveis, e aí, por aí eu defender muito a necessidade de nos basearmos no paradigma de infraestrutura de dados espaciais. Têm que, naturalmente, estar o mais atualizados que possível, mas também podemos estar atentos a um conjunto de outros elementos que cada vez mais vão aparecer. A questão do Big Data, muito relacionado também com a Internet of Things e relacionado também com os movimentos de dados abertos e dados colaborativos, os dados geográficos voluntários, onde também, para efeitos do cadastro, esses dados são importantes. Dou-vos um exemplo, em Portugal, agora, muito recentemente, face à dificuldade de produzir cadastro, o governo português lançou um projeto que se baseia muito na filosofia dos dados geográficos voluntários, que está a gerar alguns conflitos em Portugal. Foi até o Ministério da Justiça que criou um projeto do cadastro simplificado e criou um mapa único do prédio. E no contexto do projeto do cadastro simplificado, é possível qualquer pessoa atualizar o registro da sua propriedade, juntando-lhe a componente geográfica,
sendo que não há questões de validação, de rigor posicional, não há questões de precisão e de controle de qualidade sobre esses dados, mais do que uma mera necessidade desses dados se confinarem à unidade administrativa a que pertencem, o que vai gerar algumas confusões e não vai certamente contribuir para resolver problemas que nós temos. Depois, basicamente, como notas finais para contribuir para o debate, basicamente temos os conflitos que é necessário estarmos cientes e temos que resolver. Há várias fontes de dados. Hoje em dia, para o efeito do cadastro, independentemente de haver, obviamente, entidades oficiais mandatadas por lei para trabalhar no domínio do cadastro, há cada vez mais outras fontes de dados. Há questões de dados que são dados oficiais versus dados que são dados gerados por processos colaborativos, a tal informação geográfica voluntária. A atualidade, pelo menos no contexto europeu, é extremamente sensível à questão da proteção dos dados pessoais. É extremamente sensível e cada vez é mais restritivo o acesso a dados pessoais. Inclusivamente, é cada vez mais restringido a possibilidade da administração pública cruzar bases de dados que contenham dados pessoais, o que é algo que é difícil muitas vezes de contornar no contexto europeu. Obviamente, depois, quando nós tratamos de cadastro, também temos que tratar de dados que são sensíveis, independentemente de serem dados pessoais. Há dados públicos, há dados de entidades públicas, há dados sobre determinadas entidades espaciais que são sensíveis. E outra questão também fundamental é que neste contexto do crescente avanço das tecnologias, bem salientado pelo Diego com as questões do signo na nuvem, nós, para além do desequilíbrio geográfico, que já temos, porque há regiões mais ricas, regiões mais pobres, também temos riscos de um desequilíbrio social que se possa acentuar entre aqueles que têm acesso à tecnologia e têm capacidade de manipular e aqueles que não estão habilitados ou não têm condições para poderem usufruir dos desenvolvimentos tecnológicos e por isso possam ver excluídos dos seus direitos enquanto cidadão, designadamente no que se refere à propriedade. Esse é outro aspecto muito sensível que nós temos que cuidar na questão do cadastro. O cadastro é multifinalitário, ele tem que atender a todos e todos têm que ser considerados, seja o todo geográfico, seja o todo humano. Esse é um aspecto que tem que ser cuidado. Muito obrigado. Vamos ao debate, que é o que interessa. A Isis começou com a apresentação. Ela é agrônoma e já falou sobre o cadastro como atuação no INCRA. Eu gostei bastante porque, ao menos, apareceu no Brasil alguém de uma instituição pública com quem se pode discutir cientificamente. Isso foi muito bom. Eu acho que isso é um grande avanço para que nós tenhamos um cadastro no Brasil onde dá para discutir universidade e empresa. Eu acho que aí deu uma contribuição interessante e eu acho que abriu uma porta interessante para o Brasil, onde a universidade tem que parar de fazer pesquisa teórica. Eu acho que isso é importante. Claro, ela ainda é nova, ainda tem algumas coisas que ela ainda ficou um pouco teórica, por meu gosto. Eu acho que isso ainda tem que ser feito. Mas como ela é jovem, ainda podemos esperar que em poucos anos ela chegue mais perto de trazer resultados que o mundo espera de uma pesquisa aplicada. O Diego, que já não é mais tão novo assim. O Diego, como eu conheço ele mais de perto, ele é um tanto audacioso quando ele, e aí até eu discordo frontalmente, quando ele, ao meu ver, pode ser que eu tenha entendido errado, mas quando ele valoriza demais a questão do Google e coisas desse tipo. Eu acho que, como diria o alemão, immer langsam mit Augen los. Vai devagar com o olho aberto, porque isso aí quebra fácil. Eu acho que, pegando um pouquinho do que o Rui Julião comentou, eu acho que o Rui foi mais feliz nesse ponto, quando ele comentou a precaução e a própria segurança do dado de qualidade. Eu acho que a
complementação de vocês dois daria uma resposta que eu assino embaixo. Então, eu acho que isso é interessante. E o que é mais interessante, um agrimensor abrindo mão da qualidade para uma resposta de um geógrafo querendo qualidade. Foi um pouco antagônico da formação, mas foi interessante para a plateia e para mim como moderador desse CUFAP. Então, eu acho que a questão do Google eu acho interessante, mas para um sistema cadastral, e eu tenho agora bastante problema com isso, eu estou com um orientado fazendo sanduíche de doutorado na Espanha, e o grande problema que ela está se defrontando é o referencial. Eu acho que isso na tua fala, ao meu ver, ficou devendo um pouco. Que não existe sistema cadastral sem um sistema com referencial de qualidade, confiável. Se ele é público ou privado, isso não interessa muito. Mas o que eu vejo, e aí a minha experiência alemã, mestrado e doutorado, os alemães fazem uma coisa que nós temos que aprender. Usar a experiência e a participação popular. A popular, como um termo que não ouvi nenhum dos três falar aqui, mentalidade cartográfica. Mentalidade cartográfica não é a centimétrica, Diego, que nós aprendemos lá na graduação. Mentalidade cartográfica é cada um saber o valor que tem na mão. O valor. Pode ser menos preciso ou mais preciso, mas ele tem que arcar com a resposta ou o resultado daquilo que é menor ou melhor. Então, eles têm que ter um pouquinho de cuidado. E os alemães fazem isso com uma propriedade que eu gosto muito de ver. Por exemplo, se tu declarar um imóvel abaixo do valor, o poder público pode comprar pelo valor declarado. Aí acaba com a corrupção. Se aplicar isso no Brasil, vai ser uma maravilha. O poder público vai ficar rico de tanto imóvel subvalorizado. E acaba com a baderna. E aí os alemães conseguem fazer a atualização cadastral cada 3 anos numa região ou numa área onde a mudança de ocupação é baixa. Mas a mudança de ocupação temática, se ela é residencial, comercial ou industrial, é mais rápida e é mista. E aí se o morador, e aí tu falou bem na questão do ocupante, e na Europa isso é cada vez mais forte, talvez o Rui não mencionou muito, e aí tu começa a ver quanto aí nós temos uma minestra boa. E eu acho que aí nós temos que ter um pouco de cuidado. Deixa eu só ver o finalzinho do Rui. Bom, o Rui comentou um pouquinho sobre essa questão do voluntário, que é parecida com o que os alemães fazem. Eu acho que isso nós temos que digerir melhor e é um bom ingrediente para o que tu fala. Aí, claro que o Google interessa, porque é rápido, verificação e de fácil monitoramento temporal. Eu acho que isso é importante, mas não é só. Bom, agora eu abro então para a plateia, só que cada pessoa que quiser fazer uma pergunta, não precisa dirigir para o Diego, o País ou para o Rui, pode ser no geral, mas dado que o nosso tempo não é muito longo, só um responde. Nós não podemos ter a resposta dos 3 que deram ficar na primeira pergunta. A pessoa tem que se identificar e fazer a pergunta. Pode ser? Quem quer ser o primeiro? Deixa eu abrir aqui então. As perguntas vão ser feitas na forma escrita ou como é? Na forma escrita, né? Escrita para ter. Bom, eu queria rapidamente assim só fazer uma reflexão também em relação à multifuncionalidade, né? Nós temos os instrumentos do Estatuto da Cidade que estão aí e precisam ser aplicados, não é? Pelo que eu entendi da fala do Diego, né, quando ele coloca o Google, né, como uma referência para que a gente possa trabalhar, eu acho que a
a preocupação do Diego é a seguinte: nós precisamos aplicar políticas públicas, e as políticas públicas não podem esperar um cadastro centimétrico, que no Brasil só vamos conseguir conceber se começarmos a aplicar as diretrizes ou, enfim, uma lei de cadastro daqui a várias gerações. Nós precisamos de um cadastro já para as políticas públicas. E esse cadastro já pode se basear em informações que já estão aí disponíveis e que a gente possa, de alguma maneira, sistematizar de forma rápida. Eu entendi que esse foi o recado, de a gente conceber rapidamente um cadastro para poder aplicar os instrumentos do Estatuto da Cidade e as políticas públicas. E, obviamente, que não devemos, né, esquecer de que o cadastro, a representação, o referencial geodésico, a precisão necessária para se posicionar no espaço, ela é importante. E ela deve acontecer, né, em paralelo à construção de um cadastro que a gente precisa para hoje. Não é para daqui 4 décadas, 5 décadas. A gente precisa de um cadastro para hoje, para podermos aplicar as políticas públicas em benefício de toda a coletividade, não é? Podia aproveitar o momento para, antes da pergunta, para arredondar minha posição? Sim, claro. Por favor. Obrigado. Então, não é para defender uma posição, mas olha, vamos partir do México. México não pega empréstimos internacionais porque tem dinheiro suficiente para tocar projetos cadastrais. A Guatemala, desde 2005, tem uma nova lei, bom, desde 10 anos, do registro de informação cadastral. Eles, que nem na Argentina, Uruguai, Dominicana, Costa Rica, ele tem um sistema de mensuração de imóveis que tem uma conotação jurídico-técnica. Vamos dizer, Costa Rica pegou um empréstimo de 86 milhões de dólares faz 7, 8 anos atrás. A Colômbia, 150 milhões de dólares do Banco Mundial, mais 50 milhões do BID. Nada está acontecendo. Equador, 2 ou 3 milhões de dólares do Banco do Estado. Peru, cadastro de, acho que 50 milhões de dólares para cadastro rural. Brasil, vocês já viram aí PEMAT, na FM, quantos empréstimos? A Bolívia, 60 milhões de dólares. Paraguai vai pegar outros 60 milhões de dólares. O que tem? 1 bilhão e pouca cartografia, pouco banco de dados, pouco software. É isso que a gente quer. A isso que eu me refiro. A rua está precisando de informação. Quando um planejador vai para o município, não tem uma restituição, ele desenha em cima do Google e toma decisões. Lamento. O que quero dizer é que, na prática, a teoria é diferente. Sou cartógrafo, defendo 2 níveis cartográficos claramente no cadastro. Para a questão jurídico-técnica, que poderá ser discutida se a restituição vale ou não, ou se tem que ser obsessivamente topografia, é uma questão. Mas a galera das outras 7 ondas do cadastro tem que levar a cidade para frente. Senão a informalidade cresce, a inequidade na política tributária, alguma informação geográfica a gente tem que gerar. Pode não ser da precisão que o jurídico precisa, mas o resto não. A isso me referia. Muito dinheiro colocado, não fora, mas também com pouco resultado. O Rui fala de 400 euros por imóvel, por hectare. E na América Latina se fala em 25 a 50 dólares por prédio, com a visita, com a restituição. É isso que a gente consegue, que necessita o quê? Para transformar cidades. Sinceramente, estou muito mais preocupado com as cidades. Né? Olho a cidade 1 em 5.000 ainda, que com a questão do proprietário, sendo que é uma região América Latina de não proprietários. Metade de cada cidade é informal. Então já o cadastro está sesgando, ele está deixando do lado a metade da galera. Ele está na foto, só falta que tenha alguma representação, tomara seja um layer com a mesma precisão que a propriedade. Eles merecem também, né? No fim tem a posse, e a posse no direito romano tem um peso muito grande, tanto quanto a propriedade em alguns países. Bom, essa é a reflexão. Começar a pensar em 2 níveis cartográficos, um obsessivo, outro mais pragmático, para conseguirmos cidades melhores, e essa que é a ideia. Obrigado. Alô, bom dia. Alô? Sou Oscar Júnior, sou de Belém do Pará. Eu tenho um questionamento aqui. Existe uma demanda lá em Belém
da Caixa Econômica Federal para financiamento de imóveis. Então, o que é que acontece? A Caixa Econômica, ela exige que o nosso cadastro, que é multifinalitário, que é baseado numa situação fática, seja igual ao que está no registro de imóveis. Só que existe um desencontro de informações. Gostaria de saber a opinião de vocês, como é que funciona também em outros municípios, tá? E um segundo questionamento, sobre a doutora Liz falou sobre os corpos hídricos, né? Tributação. Existe, na verdade, uma área muito grande, um parque ambiental, onde existem 2 lagos e está em vista de cadastramento. Nós estamos em dúvida se esses corpos hídricos, são 2 lagos muito grandes, se eles serão tributados ou não. Como é que entra nesse cálculo? Eu vou ficar em pé para falar do registro do cadastro, porque quando tem solução tão prática, né, tão fácil, assim, um pouco brincadeira, um pouco sério, ou vou falar dos notários. Tem notários aqui. O notário é um pouco o agrimensor, um pouco o notário é a fonte do problema. Então, agora a gente deu um tiro no pé, botou na cabeça advogado e notário, que a propriedade tem que ser centimétrica e agora não conseguimos dar conta. É um problema nosso, temos que assumir. Assim, no volume cadastral que tem, é difícil manter o padrão que a gente estipulou lá. Então tem notário que, ao longo da história, em poucos anos, foi assim. Um notário geólogo, biólogo, hidrólogo, porque ele descreveu o imóvel da Pedra Branca até a Árvore Torta, até o rio, descendo de primeira camada de notários. Depois o cara falou, vamos fazer um pouco mais técnica, a descrição do imóvel. Então colocou rumo e azimuth, já era um pouco astrônomo. Depois falou, ainda não é suficiente, precisamos falar se uma precisão maior. Então se transformou um notário um pouco mais topógrafo, com ângulos e distâncias internas do polígono. E agora é um notário geodesta. Ele quer colocar coordenadas geodésicas em cada um dos vértices. Imagina o que seria com tantas casas decimais, muito mais problema. O problema termina quando o notário para de descrever o imóvel. O imóvel se descreve com um certificado cadastral, registrado devidamente no cadastro, que dá mais peso à instituição cadastral, aos profissionais do cadastro, e ele se remete só a transferir o imóvel, colocando a nomenclatura e acabou. Se não há dupla descrição no cadastro e no registro de imóveis, não há sobreposição. E é importante ter claro que as parcelas vão se movimentando constantemente e que o momento certo de ajeitar as diferenças é quando há um traslado de domínio, ou uma herança, ou uma doação, ou uma venda. Enquanto isso não acontece, ninguém se preocupa com as sobreposições. Por isso que a gente defende que o certificado cadastral tem que ser gerado na velocidade do mercado e não uma varredura cadastral caríssima que ninguém consegue bancar, só empréstimos internacionais que no fim são difíceis de pagar, que eles trazem à luz as diferenças que depois ninguém acerta, porque tanto problema entre vizinhos que é melhor deixar assim. Então, para que fiz o levantamento fotogramétrico? Tomara que essa ideia de que os notários não descrevam mais os imóveis vingue, porque acho que é a solução para a gente. E que o cadastro consiga gerar certificados cadastrais, gerados por profissionais certificados, como estão profissionais certificados aqui no Brasil, de área rural. Tomara que o resto dos países também aprenda dessa sistemática que funciona direitinho. A parte do levantamento e da tributação da parte hidrológica, eu não sei como funciona lá. A gente hoje no Brasil está com um problema, por exemplo, o Código Florestal determinou a inserção de todos os imóveis no Cadastro Ambiental Rural, CAR. Mas para fiscalizar se a questão se estava cumprindo com a legislação ambiental em termos de reserva legal, de APP, né? As APPs, o entorno do lago é APP, mas não é uma questão de fiscalização. Em relação à tributação, se vai tributar ou não a área do lago, tem que ver a legislação de lá. Eu não sei como é que funciona lá. Agora, uma coisa que a gente tem observado em termos de
dos problemas que as instituições criam e as leis criam. Por exemplo, o Código Florestal determinou que todo imóvel fosse inserido no CAR. Ele esqueceu que já existe uma legislação que determina a inserção da poligonal do imóvel rural, que é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, o georreferenciamento. Como o georreferenciamento não se consegue avançar para fazer uma cobertura, eu imagino que seja isso, a cobertura do Brasil todo da questão rural, eles flexibilizaram a inserção da poligonal no outro cadastro, que é no CAR. Então a gente tem o CNI, quer dizer, o CIGEF hoje, e a gente tem o Cadastro Ambiental Rural, que não bate as informações, porque tem muitas pessoas que já fizeram a certificação, mas a certificação é em cima da propriedade e ele às vezes ocupa muito mais do que ele tem propriedade, porque ele é um ocupante às vezes na área do imóvel que ele considera como dele. Então você vai ter já divergência entre o que está em um e outro. E quem estruturou a parte aí da informática, quem pensou na estrutura do banco de dados, por exemplo, tem lá no estado da Bahia, você tem um campo para inserir a área do imóvel, a área do documento ou a área medida. Aí quando você bota a área do documento, que ele diz que é do documento, aí digamos que seja 1000 hectares, quando você mede, vai ter 1.200, 1.100, aí dá inconsistência, aí ele bloqueia, você não consegue finalizar o cadastro. Então isso é uma geração de problema e um enxugar gelo que não sei quando é que vai acabar. Até o dia que se definir que não vai conseguir resolver, vai pensar em outra estrutura de banco de dados, porque as coisas só acontecem assim no Brasil. Quem pensa, não esquece de combinar com os russos, né? De ver na prática como é que vai funcionar. Como moderador, eu não sei, eu acho que os dois nem fugiram da pergunta dele. É urbano o caso mesmo. Rio Belém fez uma cartografia em 98 e resgatou toda a série cartográfica de 30 anos. Então, o que ele tem que olhar, ele tem uma evolução cartográfica de Belém com qualidade de 30 anos. E pior, Belém trabalhava-se em palafitas por décadas. E na cartografia de 98 se fez uma macrodrenagem, então mudou tudo a cidade. E aí, então, você tem que olhar nessa tua análise o que significa a macrodrenagem e o que era uma área alagada que hoje não é mais. A Universidade do Lama, a maior universidade particular do norte do Brasil, estava tendo uma área alagada até então. Hoje é uma área rica, é uma área útil. Então você tem que olhar a vida pregressa disso e o que a cidade, o plano diretor de Belém estabeleceu, e aí tu tem razão, o que estabeleceu pós a macrodrenagem que viabilizou aquela ocupação territorial. Então, isso é que você tem que olhar. Eu não lembro, não entendi exatamente o que tu queres, mas Belém tem uma série temporal de cartografia geométrica e temática de boa qualidade. Então dá para analisar e responder, só que isso é perícia, isso não se responde genérico. Tem que pegar cada caso e responder cada caso. Certo? Outra pergunta. Bom dia a todos. Eu sou Márcia, sou da Bahia, da Câmara de Agrimensura lá do CREA. E eu entendi, quer dizer, eu venho estudando e tenho entendido que o cadastro multifinalitário, ele hoje, ele faz assim meio que um link com a questão da regularização fundiária, por causa da questão da legalidade do imóvel, certo? Partindo desse conceito, lá na questão da regularização fundiária se trata um pouco de uma coisa chamada preço público, que na realidade é fazer essa atualização de cadastro, o cadastro multifinalitário, em parceria com a população também, né? Com a população contribuindo um pouco para essa questão da composição do cadastro. O que é que a mesa acha disso? Essa questão do preço público é uma questão que pode ser abordada, que pode realmente, digamos assim, contribuir para a evolução dos cadastros no Brasil todo? A mesa está perguntando o que é preço público. Quem perguntou tem que primeiro definir o que ele entende por preço público. Pronto, preço público se trata lá da lei de regularização fundiária, que seria que a prefeitura define um bairro ou um núcleo que vai
ser regularizado, né, a partir da lógica da regularização fundiária, e lá ele define preços e características de determinado imóvel. Por exemplo, imóvel com determinadas características, tantos metros quadrados, etc., vai pagar uma taxa na hora de fazer, quer dizer, um preço público, na hora de fazer o requerimento, digamos, de R$100, os menores. Os comerciais vão pagar um preço público de R$1.300. E esse fundo, se cria uma conta pública, certo? E lá se diz o seguinte, ó, esse valor, esse recurso só vai poder ser utilizado para o georreferenciamento e geoprocessamento das áreas regularizadas e para infraestrutura dos núcleos regularizados, ou seja, eles arrecadam da população, arrecadam um dinheiro específico para a regularização e o georreferenciamento. Isso seria o conceito de preço público. Eu posso? Bom, a primeira coisa que eu acho que você tem que cuidar um pouquinho, que a nível de conceito e planejamento, tu tens que ter uma planta de valores. A regularização dessa área, as infraestruturas, a criação de espaço público, é tudo autofinanciado, partindo do pressuposto, naturalmente, que o custo de aquisição foi inferior ao custo real do mercado, porque era uma área que não era supostamente urbana. Feito este processo, essa área, a propriedade, e um pouco na linha do que o Carlos falava, temos uma outra figura que é do zonamento para impostos. E são definidas polígonos com fatores de localização que entram numa fórmula de cálculo do valor do imóvel.